Fala minha galera mais ou menos nerd, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje é dia de revisão para a galera dos primeiros anos lá da Escola Marta de Fone. A nossa aula é exatamente para falar sobre os horizontes do solo, que são aqueles horizontes que nós dividimos em sala em horizonte O, A, B, C e horizonte E, cada um com suas características e definições diferentes. Vamos começar pelo horizonte O, que é conhecido como horizonte orgânico. Ele é o horizonte responsável pela fertilidade do solo, já que a gente tem um acúmulo de matéria orgânica exatamente nessa parte mais superficial. O resto de vegetação, resto de sedimentos animais, etc. O segundo horizonte é o horizonte O, que é um horizonte que também apresenta uma certa concentração de matéria orgânica, de minerais e também de argila. Ele é um horizonte que possui essas características diferentes, exatamente por ter um material diferenciado em relação às outras camadas. O próximo horizonte, que é o horizonte C, também tem uma concentração de matéria orgânica, só que em menor quantidade, uma concentração maior de minerais e uma concentração maior ainda de argila. É tanto que vocês podem perceber pela figura que ele é um horizonte de coloração mais clara. É um horizonte que tem menos matéria orgânica pelo fato da quantidade menor ser exatamente resultado da infiltração da água no solo. É também um horizonte onde se concentra aí o restante das raízes das plantas. O horizonte C é aquele horizonte que tem a rocha alterada, pouco ainda fragmentada, e é exatamente onde acontece aquele processozinho de erosão que nós conversamos em sala, chamado de lixiviação, que, assim também como a laterização, que nós vamos colocar mais em cima, é um fenômeno que acaba causando a infertilidade do solo. No caso da lixiviação, é exatamente a infiltração de grande quantidade de matéria orgânica para as camadas mais inferiores, deixando esse solo infértil, e a laterização seria o surgimento de uma camada ferruginosa, que acaba atrapalhando a infiltração da raiz no solo. E o horizonte R é o horizonte da rocha matriz, da rocha formadora de todos os outros que a gente viu anteriormente. O próximo passo é a gente conhecer outros processos de erosão, e um dos famosos aqui, que inclusive a gente falou em sala, é o processo de assoreamento. O assoreamento ele acontece principalmente quando há um acúmulo de sedimentos no fundo do rio, mais tecnicamente falando no leito do rio. Ele é causado principalmente por conta da retirada da vegetação da margem. Ela é uma vegetação que deve ser preservada, conhecida como mata ciliar, onde as suas raízes elas fazem um papel de protetora do solo. Elas acabam fixando esse solo para que a corrente das águas elas não possam arrancar esse material e levá-lo até o leito. Quando não há a presença dessa vegetação, como vocês estão vendo nessa figura, esse material é retirado e é colocado lá no leito do rio, como a gente acompanha aí na imagem. Então, esse acúmulo de sedimentos ele acaba causando uma menor profundidade do solo, o que acaba, em alguns casos, fazendo com que esses rios desapareçam. É muito importante entender que quando há vegetação, há também uma preservação desse material na margem e, consequentemente, se evita esse processo de assoreamento. O outro processo é o processo de deslizamento de terra, muito comum no nosso país, que é causado especialmente por uma grande quantidade de água que infiltra no solo. E essa infiltração é exatamente a ausência da vegetação. Então, quando tiram uma vegetação para a construção, por exemplo, nessa figura de uma casa, e você tem um volume de água nessa encosta, acaba que a infiltração ela é maior, ela é mais concentrada, deixando o solo encharcado e, consequentemente, mais pesado. E aí, até por uma questão de gravidade, esse solo pesado ele vai acabar se desprendendo mais e causando esse deslizamento. Então, essa retirada da vegetação para a construção, ela inclusive é proibida pelo Código Florestal Brasileiro, onde se proíbe também, além dessa construção na encosta, também é proibido na parte mais baixa e também na parte mais alta, que acaba tirando a vegetação original. E nós finalizamos aqui a nossa revisão falando sobre as camadas da atmosfera. A gente conversou em sala que a atmosfera, que é essa camada de gás que envolve todo o nosso planeta, ela se subdivide em 5 camadas. Cada camada com um tipo de gás e com uma espessura diferente, que é o que a gente vai colocar aqui.
Nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera, que também é chamada de termosfera, e ainda mais lá no finalzinho a exosfera. Então, como eu ia falando aqui, cada camada tem uma característica. Nós vamos começar a analisar cada uma por vez. Começando aqui pela troposfera, que é essa camada, digamos, mais superficial, mais próxima do solo. Ela é responsável por concentrar 75% dos gases que compõem toda a atmosfera. Ela é a única camada da atmosfera que existe vida. Ela mede entre 17 a 18 quilômetros de altura. Ela é formada principalmente por nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, que são também aí os gases com maior quantidade na atmosfera. A camada acima é a estratosfera, que mede aproximadamente 50 quilômetros de altura. Ela é formada pelo ozônio e é nessa camada que nós encontramos a famosa camada de ozônio, responsável por concentrar os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. A mesosfera fica um pouco mais alta, até 80 km de altura, e ela é conhecida como a camada mais fria, já que é composta especialmente de hidrogênio e pode apresentar temperaturas menores, abaixo de 100 graus. A ionosfera, também conhecida como termosfera, pode medir até 500 km de altura, é a camada mais quente que pode apresentar até 1000 graus de temperatura. É lá onde circulam os satélites que captam os sinais de TV, rádio e internet. E por último a exosfera, que seria o fim da atmosfera, formada especialmente por gás hélio e também o hidrogênio. Entre essas camadas existem as camadas que nós chamamos de pausa: tropopausa, estratopausa e mesopausa. São as camadas de transição, e que apresentam gases semelhantes entre o fim e o início de uma próxima camada. Então, galera, é esse o nosso conteúdo da prova. Eu espero que vocês estudem bem, espero que o vídeo ajude bem vocês. Não esquece de dar um like aí no nosso canal, compartilhe com os amigos, se inscreve ainda quem não se inscreveu e boa prova para todo mundo. Estou torcendo muito, a prova está bem legal e sucesso aí, espero que o vídeo ajude. Valeu!